Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos, hein? Começa agora aqui no nosso canal mais um Talk Churras, o seu talk show favorito por aqui, que reúne tudo aquilo que você mais gosta. Afinal de contas, eu sei que você gosta de uma boa carne, eu sei que você gosta de tomar um bom vinho e eu sei que você gosta de falar, de conversar com seus amigos, e o churrasco nada mais é do que justamente essa junção. Mas churrasco também tem algo muito especial, porque é aquele momento de você reunir a família. Eu sei que você faz churrasco de domingo, eu sei que você faz churrasco no final de semana e não tem hora melhor que aquela hora que você junta a galera junto da sua churrasqueira, onde for, onde estiver, para bater aquele papo descontraído, leve, e é justamente o que a gente tenta fazer aqui neste talk show. E quando eu falo em família, estou aqui falando para vocês de família. Hoje os meus convidados fazem parte de uma família. Um praticamente é da minha família, porque eu vejo ele todo dia. O outro faz com que eu pense a minha família, faz com que eu pense valores, pense princípios, enfim. Mas são duas pessoas da mais alta qualidade possível, duas pessoas que eu admiro muito e que, se você não sabia, está sabendo agora. E aliás, eu acho que este talk show é inédito aqui na internet, você não verá algo igual, juntos, no mesmo lugar, batendo um papo super legal que a gente vai fazer hoje. Nada mais, nada menos do que Eduardo Gianetti da Fonseca e Joel Pinheiro. Os senhores estão bem? Tudo bem. E aí, Paulo, tudo ótimo? Tudo certo? Tudo certo. E aí? Animados com a carne e com a conversa aqui. O que você acha? Você já provou meu churrasco? Eu já sei que é de alta qualidade, então eu tenho a expectativa alta já. Eu já tenho a expectativa alta, por isso que eu topei. Quando eu convidei o Joel, ele falou, não, eu vou porque realmente ali eu já sei que eu vou comer bem. Eduardo, tudo bem? Tudo bem, prazer estar aqui. Imenso ter você aqui. Eu acho Alegria. Sua obra de uma respeitabilidade intelectual absurda e assim, você é daqueles convidados que faz a gente tremer de alguma maneira. Não, muito obrigado. Não diga isso. Estou muito feliz de estar aqui, ouço você no Morning Show, você e o Joel, e é bom poder te conhecer pessoalmente, ver a pessoa por trás da voz, porque eu ouço no rádio. Ouve muito rádio? Eu sou rádio. Você escuta normalmente quando você está em deslocamento? Eu faço a barba ouvindo, eu estou em deslocamento, eu estou no táxi. Qualquer intertíciozinho do tempo eu ligo o rádio e me distrai. E rádio mesmo? Rádio mesmo, rádio da antiga, a pilha, rádio a pilha. Que bacana. Eu gosto muito do rádio porque o rádio você se fixa no que está sendo dito. Não tem a distração da imagem. Eu acho mais intelectual o rádio do que a TV. Para talk show, o rádio é perfeito, porque aí você ou presta atenção no que está sendo dito, o podcast, ou não existe. Né? Que é o rádio atual, né? A transformação você do se som. liga no que está sendo dito, sem a distração da imagem. Eu gosto disso. Muito legal. Vocês tomam vinho? Eu tomo. Antes da gente começar a conversar, da gente começar a bater um papo, nós vamos agora para os finalmente, porque este talk show aqui dá boas dicas de vinhos para vocês. Daqui a pouquinho eu vou mostrar qual carne que a gente vai fazer hoje, mas este vinho aqui, um Chateau Michel americano, hein? Os Estados Unidos também tem bons vinhos e esses vinhos vocês encontram lá na Gran Cru. Dá uma olhadinha no recado que o Eric tem pra gente agora. Oi Paulo, tudo bem? A dica do churrasco hoje é o Chateau Saint Michel, feito lá em Columbia Valley, nos Estados Unidos, né? Lá na região de Washington, lá para cima. Esse aqui é um clássico de Cabernet Sauvignon, bom corpo, sedoso na boca, muita fruta madura. E assim, vinhos como esse você encontra em todas as nossas lojas Gran Cru pelo Brasil e também no nosso clube de vinhos, né? A Confraria Gran Cru, o melhor clube de vinhos do Brasil. Um grande abraço e sucesso! Muito bem, vamos abrir então o nosso Chateau Michel maravilhoso, um vinho que tem um tom de amor. Você entende vinho? Vocês entendem de vinho? Ou vocês só gostam de tomar? Eu sei se ele for muito bom ou muito ruim. Isso eu vou saber distinguir. E você diferencia como um vinho muito bom de um vinho muito ruim? Como que você diferencia ele? O vinho que eu chamo de ruim, pelo menos, será bem mais doce, né? Um gosto de uva pronunciado. Assim. Este vinho é um vinho um pouco mais adocicado, Joel Pinheiro da Fonseca, mas é um vinho que orna muito, mas muito bem com a carne que nós vamos comer hoje, que daqui a pouquinho eu vou mostrar para você qual é, por favor. Obrigado. E tem a prova do dia seguinte também, né? Essa é infalível. Por quê? Se você tinha dúvidas, quando você acordar no dia seguinte, você vai saber se o que você estava tomando à noite era bom ou ruim. Faz a diferença. Muito bem, vamos tomar aqui um vinhozinho para a gente começar a nossa conversa aqui. Saúde. Obrigado Saúde. por vocês terem vindo. Obrigado a você.
Vamos ver se vocês gostam. Bom, gostei muito. Muito bom, né? Muito bom. Um vinho, turma, com um valor justo, porque tem muito vinho que, porra, o vinho é bom, mas quanto que custa? R$2.000. As pessoas não têm condição de comprar. Mas um vinhozinho de 150, 160 reais, se você dá aquela boa economizada naquela ocasião especial, naquela coisa que realmente você quer impressionar e trazer algo de qualidade, dá para fazer. Então a gente indica aqui o Chateau Michel, hoje é a nossa indicação aqui no Talk Shows. Eduardo, eu tenho uma mega curiosidade para a gente começar a conversar, mega, assim, porque, e aí mais uma relação de pai e filho mesmo, porque o seu filho está no debate público hoje, e o seu filho é nada mais nada menos do que colunista da Folha de São Paulo, comentarista da Jovem Pan, ele é provocador de Twitter, extremamente provocador, tweets lá que ele dá aquela cutucada básica, e hoje o debate público ele está muito agressivo, de alguma forma, né? Ele está muito 8 ou 80, as pessoas elas deixaram o debate civilizado de lado e partiram para as agressões, para as ofensas, enfim. Como é que um pai vê um filho justamente nessa posição, nesse fronte do debate público, como no caso o Joel está hoje? Eu admiro demais o trabalho do Joel. A gente já teve muitas divergências no passado. Felizmente, com o tempo, o amadurecimento recíproco, hoje nós dois, eu acho que pensamos de maneira muito parecida. E eu me identifico muito com as coisas que o Joel diz, com o que ele defende. Eu gosto muito da ponderação. O Joel não é um cara de extremos, não é um cara de exaltação. Meu pai repetia sempre uma coisa que me marcou muito na infância, talvez eu tenha transferido para o Joel. Ele dizia, citando um político mineiro, todo exaltado será um arrependido. E eu acho que o Joel tem isso, ele não se exalta. Ele mantém a sobriedade, mantém um espírito Mas crítico. como pai, não te traz uma preocupação daquela preocupação? Eu às vezes tenho medo tipo... dele se meter numa encrenca, entrar numa briga, numa polêmica muito exaltada, mas até aqui... O Joel é um cara muito ponderado, ele não entra em tranquilo. provocação, quando a coisa começa a esquentar, ele é capaz de recuar, baixar os ânimos, serenar, retomar com o mínimo, porque a exaltação não leva a nada. Tem um certo tom em que é impossível dizer alguma coisa inteligente. Quando começa a gritar, começa a berrar, começa a ficar fora de si, é melhor parar. Não é inteligência, né? É gritaria. Isso é gritaria e isso emburrece, não leva a nada. Então eu me identifico demais com os pontos de vista do Joel e fico muito feliz dele estar tendo o papel que ele tem hoje, muito construtivo, eu acho, no debate brasileiro, no momento em que pessoas com esse perfil são raras. Porque tudo, como você disse, leva para a polarização raivosa. As pessoas querem a gritaria hoje em dia. Esse é o mais cruel do momento que a gente está vivendo. A gritaria dá like, né? Porque ela dá like, porque ela te faz sentir. Isso é o que todo mundo quer. Eu quero sentir que eu sou bom e o mais importante, e que quem está do outro lado é um demônio. Se eu conseguir sentir isso, eu vou me confirmar e eu vou gostar. É gostoso sentir isso. Eu acrescento As pessoas um ponto, querem. Eu acho que é um valor de entretenimento no sim, conflito agressivo. Hoje a política é uma virou rinha. entretenimento. É uma rinha. Ela sempre foi, em alguma dimensão, entretenimento. Muito do que se passa hoje no debate político, ou pretensamente político, é entretenimento. Eu brinco com o Joel, às vezes, que ele participa de um UFC ideológico. Imagine um UFC em que você tem posições que precisam se enfrentar como numa rinha, né? Mas é a vida. Eu acho que a internet, essas mídias digitais, também, de alguma maneira, que a gente não entende muito bem, o Joel está estudando esse assunto, elas acabam contribuindo para que o debate adquira essas características de polarização raivosa. De rinha, raiva. E acho que a Jovem Pan, ela entendeu esse aspecto do entretenimento da discussão política hoje, né? E está apostando nisso. E está, por um lado, tem um sucesso com isso, mas cria essa situação. E aí, vamos radicalizar será que isso tudo? não é melhor do que você apenas colocar posições que coincidem? Não é muito mais fácil falar com aqueles que O debate concordam? é fundamental, é primordial. A questão é os termos em que transcorre o debate. Respeito pelos fatos, respeito pelas regras da argumentação, um certo cuidado no tom e no respeito que você tem de ouvir o que está sendo argumentado do outro lado. Uma das coisas que eu sempre pautei no meu trabalho foi a tentativa de pensar contra o que eu desejo acreditar.
Esse é um exercício que as pessoas poderiam fazer mais. Não é muito bem-vindo na política, porque a política ela te convida a pensar sempre a favor do que você já acredita. Mas a postura filosófica, a postura crítica, é aquela em que você se distancia do que você acredita e olha de fora para o que você acredita e busca criticar o que você acredita. O Wittgenstein, que é um filósofo que eu admiro muito, dizia: você não vai conseguir pensar de forma decente se você não quiser se machucar. Essa disposição de machucar a si mesmo no pensamento é fundamental. Grandes cientistas como Darwin descobriram coisas que preferiam que não fossem verdade. O Darwin era uma pessoa profundamente religiosa, mas ele, como estudioso da natureza, foi pesquisando, foi descobrindo evidências, foi construindo um argumento e descobriu uma coisa terrível: o ser humano não é uma criação especial de Deus, é resultado de um processo de seleção natural. Ele sofreu muito ao descobrir isso, mas é um exemplo de alguém que pensou contra o que ele preferiria acreditar. Eu só acredito em quem é capaz de fazer esse movimento. Perfeito. Agora, Joel, nesse sentido do enfrentamento, né, da coisa do like, enfim, como é que a gente supera isso? Porque se a gente pegar num contexto histórico, vamos imaginar o Brasil de 10 anos, 2010, um Brasil de 2010. Você não tinha uma politização que a gente tem hoje. As pessoas eram um pouco interessadas. Era menos. Estava né? começando, mas era muito menos. Vamos pegar então anos 2000, Isso. 2005 ali, você não tinha o que existe hoje das pessoas engajadas, buscando informação, a informação chegando de uma maneira mais rápida e tal. Agora nós estamos enfrentando talvez a fase dos excessos, né? Porque isso chegou de uma maneira abrupta, as pessoas justamente incorporaram esse panorama que vocês traçaram aqui. Agora, qual que é o próximo passo? Eu digo, Paulo, que eu lembro do momento em que eu crescia, quando eu cheguei à vida adulta, a política, para a maioria das pessoas, eu até me interessava, mas para a maioria das pessoas, política, coisa de corrupto, lá em Brasília, ninguém queria nem saber. Esse era o espírito básico, assim, uma coisa ruim, chata, de gente mal intencionada, o melhor era se manter alheio a isso e votar em alguém ali que, menos pior talvez, mas de quem você não esperava grande coisa. Houve uma mudança que foi gradual, mas teve alguns momentos centrais. Um desses momentos decisivos, eu diria que foi 2013, quando primeiras manifestações. Todo mundo foi às ruas, vamos mudar o Brasil, não sei o que, verde e amarelo, vamos fazer diferente. Eu acho que marcou uma virada, assim, que as pessoas estavam começando a se importar com aquilo, que é ótimo. Porque se viam a política como uma coisa dos corruptos, que não funciona, em grande parte era verdade, a coisa não funcionava e havia muita corrupção. Então isso era real, é preciso fazer melhor. Eu acredito que por trás dessa mudança de perspectiva tem uma mudança tecnológica, que foram as redes sociais. Sim. As redes sociais aproximaram as pessoas da possibilidade de debater, da possibilidade de discutir e de chegar na informação. E hoje todo mundo é o dono da razão. E hoje todo mundo tem isso, só que a rede social tem um outro mecanismo. Ao permitir isso, ela permitiu outra coisa também. Ela permitiu que cada vez mais, cada um de nós, só se relacionasse e discutisse e falasse com quem é parecido, para você ficar no seu conforto ali, em quem concorda com você. Tanto o algoritmo quanto as próprias escolhas. Veja o WhatsApp. O WhatsApp, ele não tem um algoritmo te forçando a ver uma coisa ou outra. Sou eu que escolho estar num grupo ou não estar no WhatsApp. Mas é a mesma coisa. Então eu não boto tanta culpa assim nos algoritmos das empresas. Mas o algoritmo ajuda. Ele ajuda, ele intensifica o processo. Mas eu acho que é uma coisa mais do ser humano. Você deu para o ser humano a capacidade de só se relacionar com quem pensa parecido e de só se informar com fontes de informação que confirmam o que você acredita. É que nem você chegar para uma comunidade tradicional que tem a sua culinária, a sua coisa que sofre para se alimentar e traz um McDonald's ali para eles. Tá aqui, ó, tá na sua mesa, todo dia se você quiser. É delicioso e você vai querer sempre mais. E por um lado é bom, legal, eu tô comendo o que eu gosto, muito bem. Agora, tem consequências também isso. Você vai ficar gordo, você vai ter diabetes, você vai ter um monte de problemas. Eu encaro a rede social um pouco isso, é a junk food, a possibilidade de você comer aquilo que te dá mais prazer a cada momento. Ela entrega isso para você, a maldade do algoritmo é entregar para você o que você quer, o que você quer que você nem sabe ainda. O algoritmo emburrece. Ele te ajuda nesse processo, mas é você que está se emburrecendo. Por trás disso tem uma propensão humana que é estudada há séculos, que é o viés de confirmação. As nossas paixões todas se justificam. Elas nos sugerem as opiniões que ajudam a justificá-las. Se você põe na cabeça que vai acreditar em alguma coisa,
e isso é muito poderoso, tudo no mundo vai confirmar o que você acredita. Aquela peça do Shakespeare, o Otelo, é um exemplo de viés de confirmação. O cara tem ciúme da mulher. Tudo o que acontece no universo confirma o ciúme que ele está sentindo daquela mulher. E ele constrói, da maneira mais tortuosa às vezes, alguma narrativa, algum enredo que justifica o ciúme que ele está sentindo. E ele acaba matando-a. Esse viés de confirmação é parte da natureza humana, essa propensão a acreditar no que você deseja. Agora, a gente estuda e aprende ciência exatamente para se proteger disso, para conseguir se distanciar e conseguir ter uma postura crítica. Tem evidências, não tem evidências, tem argumento, não tem argumento. Afinal, por que essa crença é tão importante para mim? Por que isso é alguma coisa que me emociona e que me exacerba o acreditar de uma forma tão eloquente? Isso já é sinal de que tem alguma coisa curiosa, porque... Eu tenho um viés de confirmação. Carne. Eduardo Gianetti da Fonseca, que eu sou apaixonado por isso aqui, não está escrito. Talvez exatamente por aquilo que você disse. Não tem nada de errado com a paixão, mas... Exatamente por aquilo que você disse. Uma coisa que talvez mostre que justamente essa minha adoração me leva a uma certa razão, né? De que a carne, é algo que transforma os meus finais de semana. E aí, enfim, eu realmente procuro olhar somente para este lado. E essas paixões, elas criam os valores, as coisas que fazem a vida valer a pena. Sem isso, sem as paixões... A dualidade é a seguinte, nada grandioso sem paixão, mas não torne a paixão critério de verdade. Porque a força de uma crença revela apenas que ela é forte, não que ela é verdadeira. Sim. As pessoas confundem a força do que acredita com a verdade do que acredita. São coisas diferentes. Na vida prática, se a paixão não for poderosa, nada acontece. Você não vai fazer nada. Exato. Gente, olha só, vocês gostam então de carne? Muito. Essa é uma... Eu vou te dizer, eu gostaria de não gostar, Paulo, mas eu adoro. Então tá bom. Como é que nós vamos fazer esse short rib aqui, esses dois short ribs maravilhosos que o nosso querido amigo Debete mandou pra gente? Nós vamos apenas colocar pimenta do reino, tá? Eu vou explicar para vocês depois que eu fizer porque que eu só coloquei a pimenta do reino. Vai ser esse o nosso tempero. Em seguida, a gente vai utilizar a flor de sal, que vocês já viram tantas vezes aqui no nosso programa, justamente por ser... Se tiver um pedaço com pouca pimenta, eu agradeço. Pode deixar. Eu vou deixar esse aqui com menos pimenta do que esse. Porque a pimenta do reino, Eduardo, ela traz um aroma que eu acho que é o aroma diferencial da história. É o que faz justamente a carne ter um tempero que eu acho que possa fazer com que a gente tenha uma experiência diferente daquele sal grosso, tradicional, aquela coisa que a gente já tem. Que então, pedaço de carne é esse, Paulo? Esse aqui é um ilustre short rib, que faz parte da parte mais dianteira e do boi, uma carne nobre. E aí, falando de carne, a gente sempre tem que ter essa preocupação que não é todo mundo que tem recurso para comprar esse tipo de carne. É uma carne que é um pouco relativamente cara, mas hoje em dia há eu posso dizer, uma gourmetização do churrasco. Isso daqui, de alguma maneira, Eduardo, virou uma espécie de objeto de ascensão social. Por incrível que pareça. Hoje o churrasco ele virou um objeto de ascensão social. Porque com o preço da carne hoje em dia está sem sombra de dúvida virou um objeto de ascensão social, porque as pessoas, o brasileiro ama churrasco. De uma maneira assim, muito clara, o brasileiro é apaixonado por churrasco. Ele faz um churrasco que é diferenciado no mundo. Eu já fui para vários restaurantes de carne no mundo, dos Estados Unidos e tal, você não consegue Não é igual, os Estados Unidos diz que gosta, mas é muito pior. Você não consegue encontrar o que você encontra no Brasil, por uma razão. Os argentinos são bons, né? Sim, mas é diferente daqui. Por uma razão, o produto daqui é bom. Sim. O produto aqui é bom. A carne aqui é muito boa. A carne ela consegue ter uma qualidade absurda. E o churrasco, 80% é produto. É lógico. Sim. 80% é produto. Se eu pegar uma carne ruim, eu posso fazer o tempero mais perfeito do mundo que não vai ficar daquele jeito que realmente precisa ficar. Mas falando dessa questão da carne, eu quero entrar justamente nesse ponto
que envolve a economia do Brasil, né? Nós temos um governo que foi eleito com a pauta liberal, que pegou o mercado financeiro e disse, olha, eu vou ter aqui Paulo Guedes de ministro da Economia. Eu vou privatizar, vou mudar, enfim. Eu quero que vocês procurem traçar um panorama aí da economia brasileira e se aquelas promessas de 2018, o que foi conquistado, o que não foi conquistado. Hoje o governo Bolsonaro não é um governo que tem uma pauta econômica liberal. Como é que vocês veem isso? Joel, quer começar? Acho que você começa. Se tiver algo para complementar depois, eu pingo alguma coisinha ali. Bom, Bolsonaro, em 30 anos de mandato no Congresso como deputado, sempre foi corporativista, estatizante. Quando houve a privatização da Vale, ele chegou a declarar que o Fernando Henrique deveria ser fuzilado. Ele sempre votou com o corporativismo, com o pior do patrimonialismo brasileiro. Há 6 meses da eleição, surpresa, aquele deputado corporativista durante 30 anos se converte ao neoliberalismo de Chicago, na figura de Paulo Guedes. Os economistas podem ser mais... Explicando, Eduardo, o que seria o neoliberalismo de Chicago. Lá. Os economistas podem ser mais ingênuos sobre a política do que os políticos são ingênuos sobre a economia. O neoliberalismo de Chicago é uma corrente de pensamento que aposta pesadamente no mercado como solução para todos os problemas da vida humana. Estado muito reduzido e o mercado com a solução para coordenação. PIB lá em cima, o que importa é o PIB lá em cima. O crescimento, ele é muito economicista, ele atribui um peso muito grande à dimensão econômica na felicidade humana e é muito mercado, é muito indivíduo autointeressado. Você diverge disso. Eu sou estudioso da história do liberalismo, que começou lá no final do século XVIII, já tem 300 anos e tem muita diversidade dentro do campo liberal. O neoliberalismo de Chicago é um episódio recente na história de um pensamento que remonta lá atrás ao iluminismo francês, ao iluminismo escocês. Por que neoliberalismo? Porque é uma retomada do pensamento liberal depois da ascensão do keynesianismo, que foi uma ideia de que o Estado deveria ser muito mais presente na vida econômica, tanto na dimensão distributiva, como na dimensão empresarial, como na política macroeconômica. Eu tenho uma certa afinidade até mesmo com o neoliberalismo, embora mais com o austríaco do que com o de Chicago, porque o neoliberalismo também tem muitas correntes de pensamento. Tem a escola austríaca, que o Joel estudou muito na juventude, o Joel se identificava com essa escola. Tem o Chicago, tem a escola de Virgínia, que é a escola da escolha pública. Mas vamos lá, tudo isso é irrelevante. Mas qual seria o melhor hoje? Não tem. Qual seria não tem um pacote, nenhum deles vai dar resposta para tudo que nós queremos, Paulo. A gente tem que pensar os problemas. Porque não existe a verdade absoluta. Não tem verdade absoluta e não tem um pacote de pensamento pronto para enfrentar os problemas que nós temos. Uma questão como essa que surgiu agora, da Covid, da pandemia, exige toda uma nova reflexão, um novo pensamento. Como lidar com isso? É evidente que isso exige Estado. Nenhuma pessoa em sã consciência vai achar que o mercado enfrenta uma pandemia. Precisa de ação pública. O Estado provou a sua necessidade nessa Totalmente. pandemia. E o governo federal brasileiro se omitiu vexaminosamente na compra de vacinas, na liderança dos métodos de prevenção, uso de máscara, não aglomeração. O Executivo Federal se omitiu, deu sinal contrário ao que deveria ser. Aí tem 1000 exemplos. Agora, o fato é que é muito estranho o presidente da República que há 6 meses da eleição se converte ao mais puro liberalismo Chicago, tendo tido 30 anos de corporativismo estatizante durante os seus mandatos no Congresso Nacional. E ficou claro, evidente, que ele usou o Paulo Guedes. E o Paulo Guedes se prestou a ser usado. E não fez nada do que estava proposto durante a campanha. Eu ajudava uma candidata, que era Marina Silva, nós debatemos.
Vou privatizar 1 trilhão no primeiro ano, vou zerar o déficit público no primeiro ano, vou abrir economia, vou fazer uma agenda liberal que vai mostrar como esse país pode crescer. Nossa, o que aconteceu? Aconteceu nada. Essas bravatas todas mostraram que eram bravatas, né? E estamos aqui. Uma economia estagnada, com inflação alta, uma economia que continua das mais fechadas do mundo e caiu a máscara. O Jair Bolsonaro continua sendo o corporativista estatizante que ele sempre foi. Estamos no limiar de uma guinada populista fiscal, no ano eleitoral. Ele já fez a guinada populista política, quando se jogou nos braços do Centrão. A mesma coisa, o discurso da nova política, vamos mudar a maneira de fazer política. Hoje está completamente rendido ao Centrão. Não tem mais esse discurso não Acabou. existe mais. E o discurso liberal caducou também, porque vai vir e já está vindo a guinada populista fiscal. Vão criar a gambiarra para não respeitar o teto do gasto público, vão gastar eleitoralmente, já estão fazendo isso. A mesma coisa que o Lula e a Dilma fizeram durante um tempo, usar o Bolsa Família como moeda eleitoral. Já está acontecendo. Mas hoje o governo Bolsonaro se sustenta pelo apoio do mercado também, né? Eu acho que já está muito... Uma acho que das quem é bases sério no de mercado já tá bastante cético quanto ao governo. Agora, tem esse povo, e que é um tipo de cabeça. Eu acho que o Bolsonaro toca num tipo de mentalidade, que é aquela, o importante é estar na frente, é ganhar, é estar por cima. Não importa regra ambiental, não importa justiça social, não importa nenhum tipo de limite. O que eu quero é sair na frente. O que eu quero é ganhar. Em que sentido? Ganhar do quê? Ganhar possibilidade de lucro. Acreditar que aquele campeão, Paulo Guedes, que está lá em cima, vai trazer os ganhos espetaculares que estava, para a Bolsa de Valores pelo menos, estava trazendo até não muito tempo atrás. Tá? Agora, olha que curioso. O Paulo Guedes, que tinha como propostas reformar o Estado, aumentar a produtividade do país, liberalizar. O que ele dedica 100% do tempo dele agora? Criar novos Bolsas Família, que substituirão e crescerão e serão maiores do que o anterior, e bolar jeitinhos de violar o teto de gastos, de violar a lei de responsabilidade fiscal sem cometer crime. É isso. A agenda do Paulo Guedes hoje em dia se resume a isso. Ele próprio já admite. Privatização, não sei o quê. Ah, sim, não. Está nos planos ainda. Para daqui 10 anos, ele falou da última vez. 10 anos, nem se o Bolsonaro ganhar, ele não está mais no poder. Então, você veja o que se reduziu. As promessas do Paulo Guedes viraram um chute para um período que ele nem estará mais no governo. E aquilo que ele tem feito, de fato, na vida real, é isso e outra, mais perversa ainda. Quando pegam agendas que seriam dele e a pervertem para os interesses corporativistas mais fisiológicos do Brasil. Eu te dou 2 exemplos. Primeiro, a privatização da Eletrobras. Algo que deveria tornar a economia brasileira mais produtiva, mais competitiva, modernizar a malha elétrica brasileira, trazer eficiência, se transformou num saco de favores para elites regionais, para bancada de Roraima, não sei de onde, para ter geração de energia termoelétrica para beneficiar esse grupo político. O custo da privatização deve sair mais alto até, nos gastos que o governo vai ter que fazer para comprar energia de diversas fontes, mais alto até do que eles devem ganhar privatizando a nem um. Nem os super salários. Não tocou em nada. O segundo, a reforma administrativa, que traz mudanças importantes. Eu conheço, inclusive acho que são bons quadros que o governo teve, já nem tem mais, mas pessoas que trabalharam nessa reforma, mas que assistem ela ser desvirtuada agora, com uma série de classes que não vão ter, não vai entrar nisso, não vai valer agora. Então tudo ficou ou inócuo ou perverso. Antes da gente se aprofundar nisso, eu preciso fazer uma pergunta para vocês, que é realmente o que interessa. Vocês gostam de carne bem passada ou mal passada? Só para eu regular. Pode ser ao ponto? Ao ponto? Se existe. Então, vamos tentar. Eu sou do time do mais para mal. Aqui, ó. Ó, dá uma olhadinha. Com a fome que eu tô, Paulo, qualquer coisa. Eu tô parecendo o Tântalo aqui, aquela figura Turma, olha o mítica short grega. rib, que maravilhoso que a gente tem. Ele estava descansando aqui nessa grelha de descanso aqui. Justamente, lembra aqueles 3, 4 minutinhos que eu falei para vocês que era essencial? Tirando essa mosca que está aqui, a gente coloca nos erros de gravação essa belíssima mosca aqui. Realidade brasileira. Realidade brasileira. Mas enfim, sem frescurite aqui, a gente consegue.
Vamos tentar dar uma cortadinha. Vocês reparem uma coisa, tá vendo que não tá com aquele sangue absurdo na carne? Porque eu já deixei ela justamente descansando. Olha só. Ó, cortando facinho, hein? Então vocês preferem o quê? Vocês preferem... O Joãozinho eu sei que gosta mais bem, né? Mas mal passado. Mal. Passado. Então peraí. Para mim vamos é mais organizar. ao ponto para mais. Aí você me perguntou, Eduardo, justamente isso, né? Por que você não salgou ainda? Porque a técnica é justamente essa. Da gente colocar essa flor de sal, que é um sal um pouco mais sólido e que tem um sabor e um gosto diferente. E aí o que eu vou fazer? Isso não tem problema, viu, turma? Vocês pegarem aqui e volta de novo para a grelha para dar aquela tostadinha. Você quer que eu dê uma tostadinha ou você come assim? Acho que o meu tá bom assim. Você quer comer assim? Então, Joãozinho, ó. Mas o teu é ponto menos, né, Eduardo? Não, ponto mais. Ponto mais. Ponto Prefere mais. mais bem passado. Isso. A gente vai torrando. Aí, pronto. Você falou da temperatura, mas eu não vi você usar o termômetro. Ainda. Ah, Eu vou usar na outra. Eu gosto ponto menos. Essa tá mal passada, mas aí é padrão Joel. O ponto mais... Que delícia. E aí, bom? Uma delícia. Eduardo Gianetti da Fonseca. A sua ponto mais. muito obrigado. Acho, Muito obrigado. eu acho que quanto menos passado for, aquela coisa de você perder o suco da carne, melhora. Verifica se você quer que eu passe um pouquinho mais. Eu acho que ela tá tá bom. Pela cor tá boa. num ponto bom. Tá deliciosa. Vocês viram como a flor de sal faz a diferença? Macia, saborosa. Muito bom. E a pimentinha é diferente mesmo, né? É raro eu comer churrasco com Muito. pimenta do reino. O pecado é essa gordura aqui, né? Mas tem que comer também, ou não? Come a gordura ou não, Mas é Paulo? Lógico pecado que em come. estado puro isso aqui. Lógico que come. Tem gente que não come gordura, né? A gente prefere, enfim, não comer. O torresmo mineiro, Mas churrasco sem gordura, meu amigo, não é, pelo menos pra mim, não é churrasco, né? Posso chamar de churrasco um negócio que você não come a gordura. A gente vai cortando aqui. Quer mais, Joãozinho? Por favor. Aí, no caso, se você quiser colocar a Eu quantidade de boto sal sozinho? que você Tá quiser, aí vai da forma que você quiser. Esse sal, ele tem Tenho um medo gosto... de errar. Meu medo é colocar demais. Não, né? Pode ir tranquilo. É, né? Esse sal, assim, acho que tá bom. Esse sal é um sal que tem um gosto muito, muito forte. Então você precisa dar uma dosadinha na colocação dele para que não fique excessivo, né? Agora, a gente falou bastante sobre os erros do Paulo Guedes, né? Mas vocês não acham que qualquer um que entra ali não entra num lugar incerto e não sabido de alguma forma? Acho que com certeza todo mundo erra na coisa das propostas, né? Das promessas de campanha, aquela coisa do vou fazer, vou não sei o quê. Aí fica o negócio marcado. Mas no final da história, o que se mostra no Brasil é tudo a mesma coisa. Porque o cara tem que chegar lá de alguma forma e se ele não negociar com aquele famoso centrão, o negócio não vai avançar. Existe um livro que eu queria muito indicar para vocês, a obra toda do Eduardo Gianetti da Fonseca também é muito pautada nessa coisa da ética, né? E o Eduardo traz um livro chamado Anel de Giges, um livro impecável para você que nos acompanha aqui no Talk Churras. Eu realmente recomendo que vocês leiam isso, um livro denso. Mas eu acho, aí Eduardo, eu queria muito uma avaliação sua, que esse livro ele traz um pouco da realidade brasileira, né? Um pouco não, bastante da realidade brasileira. E para quem não sabe, resumindo aqui, o Anel de Giges, na realidade, ele é colocado numa pessoa que logo depois se torna praticamente invisível, né? Aquele cara que não aparece, que não tem nenhum tipo de punição, que faz aquilo que quiser, da maneira como quiser, enfim, ele segue em frente na vida com esse anel que traz um superpoder a ele, né? A gente poderia traduzir isso para o centrão, para os políticos que hoje governam o país de alguma forma? Como é que você vê não essa só para relação? eles, Paulo, acho que para cada um de nós. Em quem nós nos tornaríamos se tivéssemos uma prerrogativa de certeza de impunidade? Você gira o anel no dedo, fica invisível, nenhuma lei te alcança,
nenhuma condenação moral te tolhe, quem é que você se torna? O que você faz? Como é que você concebe a vida mais plena e mais feliz se você tiver esse poder nas mãos? Essa é uma pergunta que eu acho que cada um de nós pode fazer para si, em primeira pessoa. E eu tentei fazê-la, você não chegou lá ainda, mas no final do livro tem um experimento de eu girando o anel no meu dedo. E quem é que eu me torno com esse anel? Qualquer um que tenha certeza sobre isso, eu já fico desconfiado, porque ninguém sabe direito o que é que faria com tanto poder nas mãos. Ninguém sabe. Agora, esse famoso establishment que a gente pode dizer, que na minha avaliação é todo mundo, eles né? contam com a impunidade. Eles já é como se ao entrar no Congresso eles ganhassem um anelzinho. Daqui para frente eu vou aproveitar, eu vou deitar e rolar porque nada mais me alcança. Tenho foro privilegiado, as leis que existem para o cidadão comum não valem para mim. Eles contam com essa certeza praticamente. E tá aí, né? Eles usam o anel de Giges. Eles muito do A que sociedade brasileira dá a eles, né? Dá a eles o poder do anel. A certeza da impunidade, né? Essa prerrogativa da impunidade. Agora, voltando ao ponto que você falou, a frustração é inevitável para qualquer eleito. No momento que você começa a governar, você vai sentir os limites. Mas nem tudo foi perdido no passado recente brasileiro. Nós tivemos 2 inícios de mandato muito construtivos e produtivos na história recente do Brasil. Fernando Henrique Cardoso, que fez o Plano Real, que privatizou, que abriu a economia, que privatizou os bancos estaduais. Foi uma conquista imensa, extraordinária. E a segunda grande e boa surpresa foi o primeiro mandato do Lula. O Lula fez um ministério de líderes da sociedade civil, na economia levou técnicos de primeiríssima qualidade e conseguiu reverter uma situação de descontrole inflacionário e cambial que parecia impossível e que tinha sido em grande medida produzida pela própria ameaça que o Lula representou no passado. Infelizmente, esse momento se perdeu tragicamente no Brasil a partir do mensalão, com o segundo mandato e com a Dilma, que foi de uma incompetência épica que acabou abrindo espaço para essa aventura enlouquecida que o Brasil tem com o governo Bolsonaro. Então eu acho que o exemplo do passado recente mostra que podemos ter esperança, tem que usar muito bem o início do mandato e temos que ter um Congresso com o qual se possa governar. Em início de mandato, isso é possível, com o tempo e o desgaste. Seja, todas as reformas precisam ser feitas em primeiro ano do mandato. Sem dúvida. Senão não passa. Esse era um ponto que o Milton Friedman, lá de Chicago, insiste corretamente. A lua de mel. Se não fizer nos primeiros 6 meses, depois não vai fazer. Porque o capital político do executivo vai se depreciar, vai se esgarçar, e as forças políticas fisiológicas vão começar a ter cada vez mais poder de veto. E vão demandar. Nesse caso, na avaliação de vocês dois, vocês acham que o Bolsonaro pecou e ele deveria ter feito qual reforma primeiro? A tributária? Porque a primeira que foi feita foi a da Previdência. Né? Que não foi iniciativa dele. Que demorou muito mais do que deveria, porque havia uma reforma, talvez não tão potente, mas que já traria o alívio necessário, sendo discutido no Congresso desde o governo Temer. O Bolsonaro optou por não vou fazer essa. Eu quero iniciar uma nova discussão de reforma da Previdência. Ela vai ser maior, e de fato foi maior. A economia que ela promoveu ao longo aí de 10 anos é maior do que a reforma que estava antes. Mas gastou-se, Paulo, o primeiro ano inteiro nessa discussão, até outubro. E o presidente nunca foi a campo defender. E ele também não Quem fez teve o trabalho. protagonismo disso Exato. foi o Congresso. Sem dúvida, sem dúvida. Protagonizado pelo Congresso, que se tornou protagonista de diversas discussões nacionais. Na educação também, o governo se omitiu de forma total. E no passo seguinte, o governo mostrou a mais absoluta ausência de prioridade. Porque uma coisa é o Bolsonaro eleito dizendo, não, o meu foco é modernizar a economia brasileira. Poderia ser, e vai ter erros, e não vai conseguir entregar tudo o que fez, mas tudo bem. Vai fazer alguma coisa nesse sentido. Só que o foco do Bolsonaro, declaradamente, não é esse. O foco dele é promover brigas incessantes
sempre com qualquer um que se oponha de qualquer maneira ao poder dele. Então, no momento, o grande vilão quem é? O Congresso. O grande culpado por não estar nada acontecendo no Brasil é o Rodrigo Maia, que não deixava acontecer nada. Ok, saiu, mudou o presidente da Câmara. Disso. Sempre foi assim. Exato, e prometeu-se, não, mas quando o Arthur Lira, que é o candidato aqui da presidente da Câmara, virar o presidente da Câmara, ele está alinhado com o governo, aí as reformas vão deslanchar, hein? Aí vocês vão ver. Arthur Lira vira o presidente da Câmara no início deste ano. O que acontece? Arthur Lira tá passando o trator. Ele passa o que ele quer dos interesses dele. Exato. O governo não tem nada. Mas passando o trator. Exato. Por quê? Porque o Bolsonaro se desgastou tanto em tantas brigas desnecessárias que para ele sobreviver, para ele não receber um impeachment, ele teve que vender até a própria alma para o Centrão, para o Arthur Lira e para o Congresso. Então o Bolsonaro agora, o que ele garante com o Congresso? Ele garante que impeachment não está no horizonte. Isso aí está garantido. Por enquanto, não tem o menor risco de impeachment. Não, eu também não vejo. Zero risco. Zero, não vai acontecer. Agora, além disso, qual medida, qual agenda, qual proposta? O que ele consegue avançar das propostas dele? Zero. E agora, será que ele tem propostas que importam para o futuro do país? Será que pelo menos ele está tentando uma agenda de foco positivo para o país? Não. Qual que é a agenda? Qual foi o grande projeto que o Bolsonaro tentou este ano? Voto impresso. Você acha que isso é a prioridade para o país? Baseado num monte de mentira, de um cara... Um dos vídeos que o próprio Bolsonaro mostrou era de um professor de acupuntura de árvores, provando que tinha uma fraude eleitoral. Essa é a agenda, cara. Então isso é muito ruim. O que eu quero discutir... E nem isso ele não consegue, esse é o pior. Mas eu acho que isso aí, Joel, é uma espécie de narrativa de sobrevivência e de alimentação de um determinado público específico. Ele só faz isso. Então ele faz isso justamente para ir. Existem pessoas que vão lá e acreditam nisso. Agora, política, meu caro Eduardo Janete da Fonseca, é ocupação de espaço, certo? Quem não ocupa, alguém vai lá, a cadeira está lá vaga, alguém vai lá sentar. A gente também precisa fazer uma análise de como é que vocês veem aí essa famosa terceira via hoje. Porque nós temos lá quase 10 candidatos. Tá difícil. 10 candidatos. Temos quem candidato hoje? O Dória, Mandetta, o Ciro Gomes, o Amoedo acho que não, enfim, mas acho que o novo deve ter candidato. Eduardo Leite, Rodrigo enfim. Pacheco. Rodrigo Pacheco. Se a gente for juntar, dá quase 10 nomes ali. Você não acha, Eduardo, que tem muito cacique para pouco índio nessa coisa da terceira via? Ou seja, não tem muito ego envolvido aí nessa história? E esse ego, de alguma forma, não vai levar o Bolsonaro e o Lula para o segundo turno? Está pairando exatamente esse cenário, Paulo. É para isso que está caminhando. Agora, o grande paradoxo é o seguinte. Eu tenho uma intuição muito forte de que a maioria dos brasileiros não quer repetir em 2022 o enfrentamento entre Bolsonaro e Lula, tal como ele ocorreu em 2018. Vocês discordam de mim? Que a grande maioria dos brasileiros não quer repetir a polarização? Eu acho, minha avaliação, tá? Política é ocupação de espaço. Hoje, eu vejo que a população brasileira, na sua grande maioria, só você olhar os números, a gente divide hoje como a população 20% a 30% para o Bolsonaro. Não, mas uma pergunta antes dessa, Paulo. Pergunta para a população o seguinte: vocês querem que se repita em 2022 o enfrentamento? Essa pergunta não. Mas o que acontece? Então. Mas essa pergunta se transforma, Eduardo. É. Ela se transforma a partir do momento em que, lá na frente, você só tiver duas opções. Aí essa pergunta ela não vale mais. Por que que esse é o problema? O paradoxo que eu queria colocar é o seguinte: por que, se a maioria não quer que isso se repita, não surge alguém capaz de produzir uma situação em que essa disputa não se repita? E aí é falta de liderança. Não apareceu ninguém com força suficiente no cenário político para encantar o eleitorado e para mostrar que, sim, há uma alternativa a essa polarização burra. Agora, a cada semana que passa, a chance do Bolsonaro derreter aumenta, né? Acho que isso é inegável. Ele tem um reduto eleitoral aí de 15%, mas a chance dele não chegar ao segundo turno está aumentando muito. Eu acho que é um pouco maior do que esse 15%. Bom, aí 20%. Mas, havia uma certeza antes, Paulo, que era o seguinte. Ok, a pandemia está muito ruim, está muita gente insatisfeita, é natural que a popularidade do Bolsonaro caia nesse momento. Mas havia uma certeza que é a seguinte: a pandemia vai passar,
as coisas vão melhorar, a economia vai girar, os Isso. empregos vão vir Nós e ele estamos vai, nessa fase. e ele vai Nós estamos recuperar nessa essa popularidade. Isso agora não é mais uma certeza. Pelo estamos nessa contrário. fase. Não é mais uma certeza. Pelo Por quê? Porque mesmo com o fim da pandemia, a gente tem novos problemas que estão nos rondando. A gente tem inflação, está fora de controle. Está estourando o teto da meta. Não conseguiram controlar até agora. Isso é veneno para a popularidade. A gente tem um risco da energia. A situação ambiental do país, a situação ambiental do país está ruim, não chove, tem um risco de apagão. Se isso acontecer, Não, acabou. então aquilo que era uma certeza que o Bolsonaro vai se recuperar até a eleição, agora eu diria que está em Agora- dúvida. É possível que aconteça, mas está em Então, dúvida. mas há tempo, né? Ainda tem tempo. E aí ele está traçando, qual que é a estratégia que ele está traçando? A mesma estratégia que o Lula fez. É idêntica, porque os caras que me falarem que não, tem coisa... Não, é igualzinha. Qual que é a estratégia? A estratégia é você criar um auxílio e injetar dinheiro no bolso daquele mais pobre, porque justamente esse Segurar público o preço dos é um combustíveis, público tabelar que não preço. tem paixão política nenhuma. Está olhando a sua realidade, a sua dificuldade e vai votar naquele que for justamente mais palpável imediatamente, né? Ele tem uma restrição que o Lula não tinha. Qual? A restrição fiscal. As contas públicas estão amarradas de um jeito agora Isso é. que não estavam lá atrás. Mas Essa é a restrição. Mas ele tem o centrão. E no Brasil o que vale é ter centrão. Pois é. Será que ele vai chutar o pau da barraca totalmente? Essa é uma boa Vai ser uma pergunta. escolha. E É o- se ele fizer, ele Uma pode boa até pergunta. talvez conseguir se reeleger, mas as perspectivas para o Brasil daí ficam muito complicadas. Você ia falar, Eduardo, por favor? Não, esse é o cenário da guinada populista fiscal que eu estava descrevendo no início da nossa conversa. Vocês estão detalhando e dando substância. Fazendo a tua um pouquinho Agora é muito mais triste compasso. para o Brasil e para o nosso futuro que a política tenha se degradado dessa maneira, né? Eu não me conformo porque nós tivemos muito perto, não faz tanto tempo, de um amadurecimento e de uma esperança de que a política brasileira pudesse ser mais construtiva. Quando que a gente estava nesse patamar? A transição do segundo Fernando Henrique para o primeiro Lula, e eu repito, o primeiro governo Lula foi uma belíssima surpresa, deu a esperança de que o Brasil tinha amadurecido. O Paulo, lembra o ministério do primeiro governo Lula? Gilberto Gil, Marina Silva, Roberto Rodrigues, Cristóvão Buarque, Luiz Fernando Furlan. No Ministério da Fazenda, técnicos de primeira qualidade, como Ricardo Paes de Barros, como Marcos Lisboa, como Joaquim Levy. Era um governo de líderes legítimos da sociedade civil, não era um governo petista. O Lula tinha tanto medo de errar, e ainda bem que tinha, que ele construiu um governo de alta qualidade. E teve um início de primeiro mandato excepcional, muito bom. Perdemos isso. Ó, coloquei o nosso ilustre tempero aqui. Tempero não, nosso termômetro, perdão. Coloquei o nosso termômetro aqui e agora a gente vai deixar descansando um pouquinho. Agora, Eduardo, eu entendo o que você está dizendo no que se refere à seleção dos nomes, enfim, mas são nomes que não primavam por uma política liberal, certo? Alguns mais, outros menos. Não eram A equipe nomes econômica liberais. do Não eram nomes Palocci... que, por exemplo, visavam a redução do Estado, que tinham Imagina, justamente Marcos essa- Lisboa, Joaquim Levy, Ricardo Paes de Barros, são pessoas qualificadas, técnicas. O Palocci, que nunca entendeu muito de economia, reconheceu que precisava chamar os melhores jovens técnicos que tinha e chamou. E implementaram coisas fundamentais, a nova lei de falências, a abertura da economia. É uma pena que o Brasil tenha perdido esse momento. E perdeu porque o PT realmente frustrou demais. Fez vistas grossas para a corrupção. A escolha da Dilma foi o pior equívoco que o Lula fez. E olha que foram muitos, mas esse foi realmente o pior. E terminou como terminou, do pior jeito possível. Você acha que ele errou mais na Dilma? Totalmente, totalmente. A Dilma foi de uma incompetência épica em economia. Foi Mas vocês não acham que o Lula instituiu justamente esse mecanismo que existe até hoje no governo Bolsonaro, que é justamente essa compra do Congresso, essa... Isso ocorreu no governo Fernando Henrique também, Você acha que lamentavelmente. quem começa essa história é o Fernando Henrique? Não, o isso Lula é aumenta. próprio Quem da começa essa República, história isso. é o Brasil, desde que o Brasil é Brasil. Mas dessa maneira que foi instituída no O governo Fernando Lula, Henrique, eu, quando pelo quis menos, nunca mudar, tinha visto. o Fernando Henrique, quando foi a campo mudar a Constituição para permitir a sua própria reeleição,
ele precisou se aliar ao que há de mais sinistro no Congresso. Mas é tudo visando Renan a Calheiros foi reeleição. ministro da Justiça do Fernando Henrique. Sim. Tudo visando a reeleição. Então, É uma praga a mas reeleição então, no Brasil? Não, a praga é a seguinte: o Congresso é um parasita que está sempre de tocaia para tomar conta do hospedeiro, que é o Executivo Federal. A hora que o hospedeiro enfraquece, o parasita fica assanhado e toma o governo. Isso está se o que aconteceu repetindo. com o Bolsonaro, com certeza. Aconteceu com todos os governos da redemocratização para cá. A E se a gente questão- não se livrar disso, vai repetir eternamente. Então, mas vamos lá, vamos tentar focar na solução aqui. Como é que se livra disso? Porque Precisa ter uma estamos estrutura batendo nessa partidária. tecla. Precisa ter uma estrutura partidária mais enxuta e tem que ser capaz de governar com base em propostas e programa. Mas quando que vai acontecer isso? Quando Eduardo? tiver uma reforma política que diminua drasticamente o número de partidos com assento no Congresso, Mas como fazer essa reforma se são esses caras que decidem os rumos? aí você tem um nó muito grande e Esse precisa de é um o nó, estadista. Precisa de um Esse é o nó. Como é que a É. gente... Porque eu não consigo enxergar... Na falta disso, Eu- você tem uma lua Eu de vejo mel. o problema e não Isso, vejo a isso. solução. Na Acho falta que esse é o disso, você ponto tem que uma lua de precisa mel que é o ser- primeiro ser ano do ressaltado. mandato. Isso. O primeiro ano do mandato, Como é você que está você com capital usa? político e você pode usar. Ou seja, o foco Como é que você 2023. Como é que você usa o período de lua de mel? Porque, veja, os Estados Unidos, que é um país com muitas diferenças da gente, mas tem essa similaridade também. O presidente, na primeira metade do mandato, que ele chega com força, é o caso Faz do Biden mais. agora, tem espaço para fazer muita coisa. Porque aí os caras não conseguem abrir as asas. Ainda Ele tem um ele vai capital ter a político. maioria, no caso do Biden ele tem sempre uma microfração ali, uma maioria no Congresso e no Senado, isso permite ele fazer muita coisa. Ele sabe que quando chegar a eleição da metade do mandato, que mudam os congressistas, ele deve perder essa maioria. É o normal de acontecer com o presidente. Ele já tem um desgaste, o outro partido ganha mais cadeiras ali no Congresso. Então ele sabe que ele tem que usar a primeira parte do mandato dele para fazer as mudanças pelas quais ele será conhecido. O Obama pecou um pouco aí. O Obama acreditou Não fez. numa coisa virtual. Ele fez algumas coisas importantes. O levar um seguro de saúde para grande parte da população que não podia pagar, isso foi importante. Agora, ele acreditou muito numa possibilidade de reformas continuadas com o diálogo com o Congresso americano. E o Congresso americano, mais do que o brasileiro até, é avesso a qualquer diálogo hoje em dia. Ele está polarizado. Então, o Obama fez muito menos do que ele poderia ter feito ali. O Biden agora, acho que ele está indo pelo caminho contrário, tentando fazer tudo o que ele quer. Não sei se é tudo certo, mas ele está fazendo tudo o que ele quer, enquanto ele pode. No Brasil tem algo similar. O presidente que chega, no primeiro mandato, ele tem uma lua de mel com o Congresso. O Congresso se renovou em alguma proporção também, tem outros deputados. Ele Tem tipo um talvez até na clima, reeleição né? tem um clima melhor. Na reeleição também tem um vamos clima fazer melhor. acontecer, né? Vamos fazer alguma coisa acontecer, a gente tem que apresentar. Nessa hora, é preciso ter prioridade e é preciso ter competência. Coisas que o governo Bolsonaro não mostrou. Vamos mudar Eu um uso um pouquinho de modelo, assunto, só por para favor, completar, por eu uso um favor, pra gente modelo de fechar. biologia política. Não é à toa que a palavra fisiologismo entrou no nosso vocabulário político. Porque é uma relação entre parasita e hospedeiro. É. Enquanto o hospedeiro, que é o executivo, está forte, o parasita fica calmo, fica retraído. A hora que o parasita sente que o hospedeiro está com o sistema imune vulnerável, o fisiológico do Congresso, que é a maioria, descobre que agora o jogo mudou, a relação de forças muda. E começa a avançar e a cobrar um preço cada vez maior para apoiar. E esse padrão se repete no Brasil com muita força e vai continuar se repetindo se a gente tiver um Congresso com mais de 30 partidos, porque não tem jeito de governar com mais de 30 partidos. Não tem. Agora, mudando um pouquinho de assunto, acho que falamos bastante sobre essa questão econômica, até aproveitando aqui o nosso Eduardo, que é um cara que entende só um pouquinho disso, só um pouquinho, só tem algumas obras em relação à pauta liberal que eu recomendo a todos vocês que leiam, porque são absolutamente imperdíveis. Mas eu queria entrar numa outra pauta, que eu acho que também é uma pauta que está em voga hoje e as pessoas estão discutindo diariamente isso, que é a liberdade de expressão. Eu quero entender de vocês como é que vocês veem essa pauta da liberdade de expressão, não só aqui no Brasil, mas acho que é tema mundial, isso principalmente com o advento das redes sociais, a rapidez na chegada da informação. A gente está agora vendo o Bolsonaro
defender essa pauta e abraçar essa pauta de uma maneira muito forte, né? Como se fosse o cara que impunha... Nas palavras, nas ações, nas palavras dele, mas é o que ele está defendendo agora. E eu quero saber justamente isso de vocês. Dá para dizer que o Bolsonaro é o defensor da liberdade de expressão? Como é que vocês veem isso? Acho que essa é mais pro Joel do que para mim. Joel. Deixa eu te dizer primeiro, Paulo, o Bolsonaro ele quer defender única e exclusivamente a liberdade da militância dele de mentir o quanto for necessário. Porque quando é com opositores dele, por exemplo, o jovem Rodrigo Pilha, que protestou em Brasília contra o Bolsonaro, foi preso. O Hélio Schwartzman, né? O Hélio Schwartzman e mais... Então, até no o caso do Hélio Schwartzman, até tá onde no limite, vai a liberdade de expressão? Paulo. Mas deixa eu te dar um outro exemplo. Ele falou em Isso. torcer. Até onde vai? Torcer. Torcer não é nada. O que é torcer? É você achar que a força do seu pensamento vai mudar a realidade. Isso é mais primitivo do que rezar. Vocês já pararam para pensar no que significa torcer por alguma coisa? Mas deixa eu te dizer uma Ele coisa. falou Deixa eu que dizer uma coisa. torce. Você já parou? O que é torcer? Mas Você isso- torce para futebol? Mas digamos que foi um que é artigo que torcer? Mas empurrou os limites do debate mas público isso não- para um isso lugar não- ruim. é, Ele empurrou não- para um lugar não ruim. leva o debate Ele empurrou. público num lugar Ele não- ruim. Ele leva para um lugar ruim. Com certeza levou para um lugar ruim. Ele tem, eu conheço o Hélio, eu sei que ele tem uma intenção filosófica até por trás, mas ele está escrevendo para o grande público na Folha. Então, Nem necessariamente todo mundo tem a intenção vai ser a intenção filosófica. filosófica. Então, vai levar para um lugar ruim o debate público, eu não tenho dúvidas. Tá? Agora, o ponto é o seguinte: em quais áreas o Bolsonaro tem querido e tem supostamente lutado pela liberdade de expressão? Quiser colocar aqui. Não, obrigado. Não? Obrigado. É, por Eu exemplo, vou ligado ligado a... vinho se tiver. Eu tô... Opa, essa ainda carne tem um pede restinho um aqui, ó. vinho. Tem um um restinho, restinho, então. Aliás, acabamos com essa garrafa. Isso aqui vai mas longe. uma pra três aqui. Abelinha, manda outra aí aqui. As Manda esse meninas tempraninho aí. estão comendo, Paulo? Acho que não, né? As meninas precisam comer? Precisam, epa, também... A Maisinha precisa tem- comer? Também, Ah, uma fomezinha. também é filha de Deus. Tava boa a carne? Tá uma Tá delícia. deliciosa, uma parabéns. Mesmo Muito boa? Muito. Comeria isso aqui indefinidamente. Vocês vão ver agora que eu vou falar. Porque assim, gente, o talk show nunca aconteceu isso, hein? O papo tá tão bom, mas tão bom, e eu vou fazer agora mais uma. Opa, Fazer mais uma, pô. Pode Estamos mandar. aqui, estamos com o horário em dia. Tranquilo? Podemos? Então vamos. Continua, Joelzinho, segue em frente. vamos lá. O Bolsonaro diz que ele defende a liberdade de expressão, só recapitulando, mas um articulista como Conrado Hübner, que criticou o PGR, ele foi para a justiça. Né? Então é um governo que persegue quem critica o seu próprio governo na justiça também. Agora, quais são as duas pautas? Quais Mas são o as duas STF áreas? não passou um pouquinho do ponto? Não, mas peraí, Paulo. Quais são as duas Você tá áreas? falando Vamos do discutir Bolsonaro, isso, eu vamos entendo. discutir. Eu tô querendo Não, o que eu tô jogar- querendo primeiro, jogar tempero. concordo, acho que o STF é o centro da discussão, mas eu tô querendo jogar. O Bolsonaro, ele é defensor quando convém, porque em outras áreas ele levou pra justiça, pro pau, o cara que criticou o governo, não falou em matar, criticou o PGR só. Agora, quais são as duas áreas que o Bolsonaro tem mais lutado pela liberdade de expressão? Supostamente lutado. São, primeiro, pandemia, questões ligadas a remédios, a vacinas, e segundo, justiça eleitoral, eleições. São as duas áreas que surgiram mais conflito. Em ambos os casos, qual era o problema? Você tinha gente, Paulo, seja na mídia, seja nas redes sociais, dizendo diretamente, descaradamente, mentiras Isso sobre o que concordo. acontece na pandemia, sobre se um remédio funciona. Concordo. Alguém que nem estuda o negócio, mas que Concordo. definiu que um remédio funciona e vai querer empurrar para a população, ou que diz que vacina não funciona. Veja só, Não, em nenhum país do mundo... Vacina mata. Pior ainda, o que mata, assim, em nenhum país do mundo a liberdade de expressão é totalmente restrita. Pega os Estados Unidos, que nesse ponto ele é bastante liberal, ele permite dizer muita coisa. Nos Estados Unidos você pode ser racista, por exemplo, que você não vai para a justiça. Mas agora, mesmo nos Estados Unidos, se eu tiver numa situação em que, por exemplo, estou num aeroporto e eu começo a gritar que tem um terrorista com uma bomba ali, se não tiver, você vai para a justiça. O FBI te pega. Eu Segurança. acho... Nos Estados Unidos, se um cara diz que vai matar, seja o presidente, seja um congressista, o FBI bate na sua porta. Eu acho... Não é tudo que pode ser dito. Eu acho... As vidas humanas estão em jogo. Joel, pra mim, pelo menos, tá? Qual que é o meu conceito de liberdade de expressão? Quando a gente não atenta à saúde de outrem. Esse, pra mim, é o grande ponto da liberdade de expressão. Isso.
A partir do momento em que você está tendo uma fala absolutamente irresponsável, que por um acaso pode vir a levar à morte de um sujeito, porque Esse é um limite. Isso é um negócio que eu acho que a direita brasileira pecou de uma maneira nisso, mas de uma maneira assim, burra, discurso burro, é discurso chucro isso, burro. De chegar e dizer que vacina mata. Começou com isso, lembra o negócio? Ih, essa vacina aí é meio estranha. Chip na vacina? Chip de vacina, Que isso? pô. Desculpa, isso não é discutir política, isso é discutir loucura. É papo de maluco isso aí. E aí a direita brasileira, representada pelo Bolsonaro, vai lá e abraça esse discurso. E esse discurso foi abraçado. Nebulização de cloroquina. Só que o que acontece? O que acontece? Para mim, pelo menos, Eduardo, existem dois mundos diferentes. Um mundo é o mundo das redes sociais, onde você tem lá uma galera, essa galera vai lá, curte, comenta, xinga, manda para aquele lugar, faz tudo o que quiser ali. E existe um mundo, para mim, pelo menos, da vida real, que por muitas vezes não reflete a realidade. Porque se o mundo real refletisse a realidade da internet, nós não teríamos 99% da população adulta vacinada. Não teríamos. Sem dúvida. Se nós pegássemos um copy-paste, Ctrl-C, Ctrl-V do mundo da internet para o mundo real, a gente não teria 99% dos vacinados. É verdade. Isso eu não tenho a menor dúvida. E tem uma força brasileira aí, Não tenho a menor Paulo. dúvida. Tem uma força brasileira nisso tudo, que é com relação à vacina especificamente. No Brasil, até quem está falando mal das vacinas foi lá e se vacinou. Pega um Rodrigo Constantino, falou mal quando boa das vacinas, mas foi lá e tomou a sua vacina. Ele questiona, Então, isso é né? diferente dos Estados Unidos, porque os americanos, os que estão falando mal da vacina, não estão se vacinando e estão morrendo. Isso é eu acho- gravíssimo. isso eu acho muito grave. É morrendo. E quem acredita nisso está morrendo também. Mas eu acho Não dá. diferente, Joel, eu acho que há uma linha tênue aí nessa história da liberdade de expressão em relação à saúde pública. No caso da vacina, são duas falas diferentes. Uma fala é você dizer o seguinte: olha, essas vacinas, elas são recentes, obviamente pelo fato da pandemia ser recente, então milagre, naturalmente que a vacina vai ser recente. É um milagre Eu da ciência. quero que se aprofundem cada vez mais os estudos e por muitas vezes as pessoas podem vir a ficar com uma certa insegurança de perfeito, tomar um negócio perfeito, que perfeito. obviamente é recente. Eu respeito o Perfeito. direito de Eu quem não quer respeito, tomar vacina. perfeito. Eu Perfeito. respeito esse direito e respeito as pessoas que se sentem inseguras nisso. Afinal de contas, nós não vivemos numa ditadura. As pessoas elas precisam ter a sua noção. Agora, eu não respeito quem diz que o adolescente vai lá e morreu por causa da vacina. Não, aí é mentira. Eu não respeito quem chega e fala que a vacina matou trocentas mil pessoas. Eu não respeito isso, porque a pessoa ela não está dando uma opinião. Sim. Isso não é uma opinião. Isso é uma mentira. Ela está propagando uma mentira. E uma mentira que, na minha avaliação, no meu ver, é criminosa. Sim. É criminosa. Mexe com a vida das pessoas. Principalmente as pessoas que têm o poder da comunicação. Porque existem muitas pessoas que seguem o que o Eduardo fala, seguem o que o Joel fala, seguem o que eu falo. E eu acho que a gente precisa ter uma palavrinha dentro de nós que se chama responsabilidade. Dos comunicadores, aquelas pessoas que influem de alguma maneira. O respeito pela público. verdade, né? O Tem respeito que pela ter. verdade. Tem Mas que você vê ter a essa dificuldade dos responsabilidade. mundos de hoje, isso tem a ver com as redes sociais também. Outro dia, o Trump tentou fazer uma fala meio pró-vacina para uma plateia que ele estava. Apanhou. A plateia vaiou. Olha que momento complicado que a gente vive. O Trump, que é amado pela direita americana, tentou minimamente, ele tá vendo que os americanos estão morrendo por causa disso. Tentou fazer uma fala meio pró-vacina e foi vaiado. A situação hoje em dia, ela fugiu do controle de quem domina a comunicação. Ela está muito mais pulverizada. Ninguém Então, domina a ninguém comunicação. domina mais a comunicação. Então é uma situação nova e que exige ainda mais responsabilidade de todo mundo que participe. Daí inclui quem está na mídia tradicional, mas inclui também quem está na rede social, quem nunca foi contratado por nenhum canal de TV ou rádio, mas que tem também milhões de seguidores. Hoje em dia um cara nas redes, sem nenhum jornal ter olhado para ele, pode ter mais leitores do que um jornal. Sim. Então essa pessoa tem uma Pode responsabilidade. não. Tem, já tem. Muitos Já que tem, exato, Com já certeza. tem. Isso é duvidoso, porque você não sabe bem. O Bom, fato do cara ter acessado não quer dizer que Tudo leu, bem, que mas as entendeu. pessoas Mas tem relevância. de uma forma né? fanática, se ele apontar para uma Sim, direção, muita gente olha. Muita gente A olha. França, Como é que, que- tinha como é que o muita Bolsonaro- resistência à vacina, Cê a hora quer que, ver? a hora que eles criaram o passaporte, não vai a bar, não vai a restaurante, se não tiver vacinado, todo mundo tomou.
Bolsonaro colocou aquela quantidade de gente na rua como? Rede social. Redes sociais. Com certeza. Exato. É. Ele tem. Influiu, lógico. Trump e mobilização, Bolsonaro não pô. existiriam sem redes sociais. A coisa que eu Não acho existiriam. mais burra ou suicida na oposição ao Bolsonaro é quem diz que, não. Nega isso. É tudo Quem nega? robô, é tudo Não. uma trapaça. Não é gente de verdade. Mas aí é muita gente de impossível não verdade. lembrar do Hitler, que soube usar Exato. o rádio e o Sim, cinema sim. antes dos políticos tradicionais alemães. Sim. Assim como o Trump e Bolsonaro descobriram as redes sociais, o Hitler descobriu o rádio e o cinema. É o mesmo enredo. Escuta, chega de falar de Tá política. pesado, Bolsonaro. um almoço tão Já gostoso, foi, cara. chega, já Sabe acabamos o que eu estou esse me assunto. lembrando aqui, Chega, Paulo? O não Milton aguento Friedman, a gente já É. falou de liberalismo de Chicago. É. Uma das frases célebres do Milton Friedman é que não existe almoço grátis. E ele tá certo. Cadê o Caramba, break? olha, Como é que vai olha a chegar a ilustração conta? aqui. Escuta, deixa eu falar uma coisa. Eu tô fazendo aqui um belíssimo de um chouriço de Wagyu pra gente finalizar e pra gente fazer as meninas comerem também e a galera comer porque estão morrendo de fome. Não vai dar pra todo mundo, mas um pouquinho pra cada um vai ter. E agora eu quero entrar numa pauta que eu particularmente gosto muito, que eu acho que nós três somos idênticos nesse sentido e sentimos talvez os mesmos sentimentos em relação a isso, ou as aflições em relação a isso, que é ser pai, né? Então nós estamos falando aqui do Eduardo, que é pai do Joel, o Joel, que é pai de dois. Dois filhos. Quantos anos os dois têm? Eu tenho o Tomás, de 11 anos, e o Davi, com 7 anos. O Tomás e o Davi. E no meu caso, a Helena de 2. Então são períodos e fases diferentes. Agora, como é que é para cada um de vocês ser pai? O que vocês acham que mudou na nossa vida de alguma forma isso? Na do Joel eu sei que transformou de 8 para 80, porque eu já sei as histórias dele, ele já me contou. Mas eu queria que você pudesse compartilhar também. O que mudou na tua vida, a coisa de ser pai? Tá falando pra mim? Lógico. Nossa, é uma mudança total, né? Eu fui pai relativamente jovem para os tempos de hoje. Quantos eu anos fui pai você aos tem, 24 anos. Eu Você tem tenho quanto? hoje em dia 36. Pô, tá velho, hein? Tô naquela idade que você já não gosta de lembrar, mas... Vocês não têm ideia de como vocês são jovens, meus caras. Vocês são muito mais jovens do que vocês imaginam. Mas eu fui pai aos 24 anos, então meu filho mais velho está com 11 anos agora. E é assim, é uma mudança da sua maneira de olhar o mundo, né? Você se torna responsável. Isso é um lado. O primeiro lado é da responsabilidade. Você tem agora não largar tudo para fazer o que você quiser da vida, deixa de ser, porque você tem alguém que depende de você. Você tem uma outra vida. Você ali, tem uma né? outra vida, você tem que responder a algo, você tem que crescer e amadurecer de diversas maneiras. Agora tem um outro lado também, que é uma alegria. E essa é mais difícil de comunicar, eu acho, de você ver aquele ser humano se desenvolvendo e crescendo, e se tornando uma pessoa ali e acompanhando isso. Acho que é uma das grandes realizações. Isso eu sempre penso, assim, porque é difícil para muita gente se realizar na vida, né? Encontrar o seu trabalho ideal, encontrar aquilo que faz sentido, ter um projeto. Alguns têm, mas tem gente que não tem. Mas a biologia nos deu uma maneira de acessar isso que está aberta a quase todos. Você ter um filho é uma das maneiras de você ir cuidar e acompanhar. É uma das maneiras que traz muita satisfação na sua vida. Assim. Então, é óbvio. Acho que cada caso é um caso. Tem gente que não quer ter filho, acho totalmente respeitável. Acho que cada decisão é única. Mas tem grandes valores aí também que eu acho que valem muito a pena e que dão um novo sentido à existência, sabe? Uma nova perspectiva à existência. Olha que beleza essa carne. Dá uma olhada, ó. Pra quem nos acompanha, olha só essa carne. Do jeitinho que Joel Pinheiro e Marisa sim. gostam. Então vamos fazer aqui, justamente para eles, do jeitinho que eles gostam. E aí no caso do nosso Eduardo, eu vou colocar de novo na churrasqueira e nunca tem Eu acho que problema. ela quer um pouquinho mais Mas- passada também, Paulo. Então eu vou dar aquela selada bonita. Eduardo, você tem quantos filhos? Só eu. Só o Joel. Mas não, Então, talvez aquele não tenha menino- encerrado ainda, não. Não encerrou Talvez ainda? não. Olha Quem que sabe? beleza. Eu tô aberto, tô aberto. Aberto. E como é que foi pra você ser pai? O que mudou na Foi tua uma vida? experiência definidora da vida, viu? É uma coisa que é antes e depois. O Joel nasceu na Inglaterra, O Joel nasceu na Inglaterra, Nasceu eu lá. não sabia disso. nós morávamos em Cambridge, eu era professor. O Joel tem cara de lorde mesmo. Ele é um lorde maravilhoso. Aliás, faz um sucesso com a mulherada. Aí eu já não sei. Aí eu já não sei. Maisinha, ó.
Audiência, porque você sabe que a nossa Mas audiência... foi uma circunstância, Paulo, muito especial, porque nós, morando lá, eu, a Cris, o Joel recém-nascido, não tínhamos nenhuma ajuda doméstica, nem faxineira tinha, e não tínhamos família. Então éramos nós três, todos os dias, 24 horas. E foi maravilhoso, porque isso deu uma proximidade, deu uma densidade de relacionamento na primeiríssima infância, que é fundamental, né? Que a gente aqui no Brasil não teria. Que aqui teria babá, aqui teria família, teria mil facilidades que iam acabar dispersando. Que lá não teve. Lá não teve. Foi muito bom ter acontecido lá. E no inverno, né? Porque no inverno inglês... O Joel nasce no inverno. Não, nasci Ele no nasce verão em junho, ainda, no mas... verão, mas eu era voltou com pequeno 2 anos já. e meio, nós passamos... No inverno inglês é dentro de casa, você só sai se precisa por uma necessidade imperiosa. A casa é muito valorizada. Muito, lá, a né? convivência, o espaço. Então é uma convivência muito forte e muito rica. Né? E foi ótimo, porque nós estávamos E lá. quanto tempo vocês ficaram lá em Londres? Não, Cambridge. em Cambridge. Eu Perfeito. passei 7 anos, o Joel nasceu em 85, voltou com 2 anos e meio. Ou seja, o Joel viveu 2 anos. Ele foi na nursery lá, que é a pré-escola. Eu levava ele de bicicleta, creche, né? na creche, na pré-escola creche. E uma convivência de 24 horas por dia, nós três. Não tinha E ninguém. aí vocês vêm para o Brasil e voltam para o Brasil por qual razão? Não, eu nunca tive a ideia de morar fora. Eu Você sempre... estava fazendo os seus estudos ali? Eu fui os seus estudar, fui trabalhos? convidado para ser professor pesquisador por um período determinado e quando terminou eu nem pleiteei continuar, eu queria voltar. E caímos no Brasil do final do governo Sarney, meu cara. Encontro com a realidade. Mas, ao mesmo tempo, encontro com os meus melhores amigos, com a minha família. O Joel pequenininho, eu queria que o Joel fosse brasileiro, crescesse no Brasil. E é uma redescoberta, né? Você se redefine. Depois de 7 anos na Torre de Marfim, quem é você? É um pouco o Anel de Giges, né? É um experimento existencial que me encanta. Eu ter que me redefinir depois de 7 anos no mundo do pensamento, numa realidade complexa, como era o Brasil. Que não Sarney. quer o pensamento em profundidade e Mas você vai ter que lidar com... sutil, né? Você vai ter que lidar com tudo isso. Agora, como é que vocês... Tudo bem, nós estamos em 2021, né? Chegando aí no finalzinho já de 2021, daqui a pouquinho virou 2022. Como é que vocês veem a gente daqui a 10 anos, vocês daqui a 10 anos? Vai estar fazendo o quê? Eduardo vai estar fazendo o quê daqui a 10 anos? Porque às vezes a gente Ó, não se eu faz estiver esse... vivo, eu já agradeço. Esse raciocínio. É isso. Lógico que vai estar. A gente não faz, às vezes, esse raciocínio, mas é um raciocínio importante da gente fazer, né? Essa pergunta é antes para o Joel, que tem... Mas Eu tenho com um certeza. projeto que eu quero Qual? que aconteça. Eu preciso conseguir terminar e publicar um livro. Opa! Precisa acontecer. E Apoio. essa A coisa dificuldade do... é essa Meu dispersão apoio. que não para. O filósofo só existe quando tem livro, é isso? Não, porque Sócrates nunca escreveu uma palavra. Então essa não. Dá para ser filósofo sim, mas é importante ter. É importante conseguir botar seu pensamento. Eu fiquei muito bom na minha carreira na coisa curta. Um artigo que eu escrevo para a Folha de São Paulo Sim. toda semana, desde 2017, não tive nem férias. Toda semana eu escrevo. Eu sento, eu sei que daqui 2 horas vai ter um artigo pronto, eu vou entregar. Isso para mim é fácil. Nem para todo mundo é. As pessoas Pra mim não é. subestimam, as pessoas Eu fico subestimam a muito dificuldade. feliz As pessoas porque subestimam. Eu acho difícil. As pessoas escrever. O subestimam. Joel É. lida com isso com muito mais tranquilidade do que eu. Pô, eu acho Eu difícil. fui colunista escrever. da Folha anos e anos, era um parto, era um sofrimento. O Joel, Eu sento, eu sei que vai Felizmente sair. não é. Mas o projeto de mais fôlego, escrever um livro, eu tive alguma experiência disso no mestrado. Eu sei o que foi o caos do meu mestrado, também com o pai jovem ali, o filho, tudo terminando, fazendo a dissertação. Um projeto que exige um planejamento, escrever em partes. Esse trabalhinho pequeno diário num mesmo grande projeto é o que eu acabo achando mais difícil de conciliar com demandas profissionais várias, discussões nas redes sociais que não param também. Você É fica o na barulho. rede social, é o Josinho? barulho, é o barulho, é o barulho que Mas tá você todo gosta momento. de uma treta?
Você gosta. Mas esse é o problema. O Você problema, é que, gosta. aquilo, Você o fica problema é que lá, aquilo engaja. Você é o pô. isqueirinho do Twitter. Você eu quer, vejo mas lá. o Twitter é a mais tóxica de todas. A pior de todas é que eu sou melhor. É a que mais tira o foco, é a mais Eduardo, você sabe que tóxica. O Joel pede dicas direto de como é que usa o Instagram. Isso. Que ele Aí quer sim, virar Paulo. um influencer digital Não é de isso, qualquer não é isso. jeito. É porque ali o posicionamento é outro. É menos essa loucura de briga e de cancelamento. Você de, sabe que é outra. eu saí um pouco do... Eu saí não, eu ainda publico lá de vez em quando, mas eu reduzi muito comparado ao que eu fazia, justamente pelo fato daquilo ali ser muito cansativo, né? Sim. Não sei, eu acho que a gente não vai conseguir manter esse status quo que existe hoje, dessa briga aloprada entre as pessoas. Vai passar. Eu acho que isso aí uma hora vai passar, porque já, aliás, pra mim, pelo menos, já cansou. Vai ter uma já. fadiga, as pessoas vão cansar. Vai passar. Mas talvez exija um grande trauma antes Sim, que esse cansaço ser. aconteça. Pode ser, eu também acredito nisso. A Europa, Paulo, passou por um momento que eu acredito que é similar ao nosso, inclusive eu estou escrevendo sobre isso. A invenção da imprensa de Gutenberg. Ele descobriu como fazer um livro num custo baixíssimo. Porque antes o livro, ele era o produto de horas e horas e dias de trabalho, de capital humano, era difícil fazer e, portanto, era pouco, era restrito. Então, poucas pessoas conseguiam ser publicadas num livro. Ter um livro era pouco. Era uma joia de ouro restrita. Quando ele inventou essa imprensa, essa novidade, a imprensa que faz milhares de cópias ali, ó, na mesma carimbo ali de livro, ele liberou energias da Europa que estavam guardadas. E as ideias das pessoas, e você não precisava mais... Porque antes quem dominava basicamente era a igreja e um outro rei ali, era isso que dominava quem imprimia ou não, quem tinha trabalho publicado. Qualquer um praticamente passou a poder publicar, basta que haja interesse de mercado. Isso gerou uma revolução na Europa. Teve muita coisa boa. A ciência progrediu de uma maneira dali em diante que nunca foi igual. Lógico. Agora, o charlatanismo, a caça às bruxas, também. E outra, a Europa entrou numa briga religiosa em que a Igreja Católica perdeu o monopólio dela, criou-se as igrejas protestantes, porque podiam, agora cada um tinha a sua Bíblia, não existia isso antes, agora cada um lê e tem a sua opinião. E criou-se uma briga tal que demorou mais de um século para acabar de guerras mortais horríveis e que acabou com todo mundo exaurido e dizendo, peraí, talvez religião seja um assunto da individualidade de cada um e a gente não tem que se meter tanto com isso. Terminou, mas por exaustão acima de tudo. Porque o que se criou de guerras ao longo de 2 séculos ali foi um negócio que a Europa nunca tinha visto. Então eu acredito que a gente vive num momento similar, porque a rede social libera essa possibilidade para muita gente que não tinha acesso à comunicação, mas com uma mudança. O livro, como produto, o que o livro te exige? Ele te exige concentração. Aí, temos livro aí. Ele te exige concentração, ele te exige capacidade de ficar sozinho e refletir. Então ele exige dedicação para você ler um livro até o fim, exige de você. A rede social, não. A rede social é o exato oposto. Ela elimina a sua capacidade de concentração. Exigência zero. Exigência zero. 140 não tem dedicação né? nenhuma. E é muito viciante. Vicia. Esse é o desafio. É mesmo. Tá muito bem colocado, João. Gostei de ouvir. Eu nunca tinha ouvido você falar isso. Gostei. Turma, ganhei um presentinho aqui de Eduardo Gianetti da Fonseca. Maravilhoso, O Auto Engano. Esse livro foi de quando, Eduardo? Faz tempo já. Ele é de 97. Esse é mais antigo, teu. É mais antigo, mas eu acho que ele é o mais atual. O Gigi você Ele lançou esse ano, não foi ou foi ano passado? Foi 2020. Mas 2020. esse talvez seja o mais atual, porque o auto-engano é o esporte nacional brasileiro. É o esporte. A principal turma. mentira é aquela que nós contamos para nós mesmos. Mentir para os outros é exceção. Prometo ler. Tem uma dedicatória maravilhosa aqui. Um livro rápido, turma. 200 páginas aqui. Bem bacana. Linda. Capa bonita, cor linda. Eu quero saber o mais importante de tudo. Porque eu sempre faço a pergunta final. Eu quero saber se o vinho estava bom e a carne estava boa. Maravilhosamente. Valeu? Muito Valeu bom. mesmo? Muito bom. Mas- Paulo, eu tinha expectativas altas quando eu cheguei aqui. E você cumpriu e superou até. Tá uma delícia. Esse short rib estava delicioso. Não vinho é muito fake bom. news. Não, Não é fake não, news. real.
E nem vício de opinião. Muito menos, porque Viés de confirmação. Viés de confirmação também não. Tá muito bom. Opinião independente e isenta, que é a especialidade da família. Muito bom. Eduardo, obrigado, meu querido. Obrigado por ter aceitado o nosso convite aqui. Alegria estar aqui. Você não sabe a minha alegria de promover justamente esse papo, que eu acho que você não vai encontrar em lugar nenhum isso. Pai e filho juntos aqui com a gente no Talk Show. Joãozinho, obrigado. Valeu, Paulo. Tamo junto. É isso aí. Obrigado mesmo. Tamo junto. Admiro o seu filho demais. Sabe por que eu admiro o seu filho? Porque o seu filho tem posição, mas o seu filho é um dos poucos nesse debate público, poucos que consegue dar opinião de uma forma leve. Que não há um carregamento de ódio, aquela coisa toda. E se você for analisar, todos os bolsonaristas adoram discutir com o Joel. Todos. Por quê? Porque o Joel consegue transformar a discussão numa coisa leve, gostosa, agradável. Ele dá a opinião dele, ele contrapõe, ele é irônico. Mas no final da história não tem aquela coisa do mau caratismo, Ódio, xingamento. um contra o outro. Posso evocar a memória do meu pai? Por 3 favor. gerações aqui, já que ele não está sentado com a gente. Todo exaltado será um arrependido. É isso aí. Não vamos nos exaltar, gente. Vamos manter a serenidade, porque no fundo a gente quer a mesma coisa. A gente quer um Brasil melhor, menos desigual, mais democrático, mais livre, mais próspero. Por que a gente não consegue conversar? Não pode ser assim. Não deve, e nós temos que bater nessa tecla constantemente, Eduardo. Eu, pelo menos, vou bater nessa tecla assim até o final, quanto eu puder, porque eu recebo pancada quando eu trago alguém de esquerda, eu recebo pancada quando eu trago alguém de direita, enfim, eu recebo, xingamento Isso é um bom sinal. de tudo quanto Isso é um bom sinal. Mas eu acho que a gente tem que, em primeiro lugar, fazer aquilo que a gente acredita. A gente acredita, vamos seguir em frente aqui. E vamos acreditar que realmente esse é o caminho. Porque eu não consigo enxergar que um caminho que não exerça o diálogo seja o caminho plausível. Eu não consigo. Não entra na minha cabeça achar que o caminho do Brasil não passe pelo diálogo. E o diálogo passa pela capacidade de ouvir e respeitar. Exato. E entender que o outro quer o E bem como discordar. você. E discordar. Mas entendendo que o outro quer o bem também. Eu tenho certeza que a pessoa quer o bem. A gente tem uma divergência. Primeiro ponto, qual é a nossa divergência? Onde é que está a diferença? Primeira questão. Turma, antes da gente terminar, deixa eu pedir para a nossa Carolzinha da Home Delivery BR trazer um recado mais do que especial depois desse papo de altíssimo nível que a gente teve aqui no Talk Show. Fala Paulo, tudo bom pessoal? Aqui é a Carol da Home Delivery BR e hoje eu vou explicar para vocês como comprar no Black Friday dos Estados Unidos sem sair do Brasil. O Black Friday está chegando e é claro, você não pode ficar por fora dessa. É só entrar em contato com qualquer redirecionador parceiro da Home Delivery BR para fazer suas compras como se estivesse aqui nos Estados Unidos. Os melhores descontos do ano nas melhores lojas do mundo. O envio é com a gente, a melhor transportadora, e você acompanha tudo através do seu código de rastreio online. Eduardo Gianetti da Fonseca, Joel Pinheiro, mais uma vez, uma honra imensa a gente ter promovido esse nosso talk show, que ficará marcado na história da eternidade. Depois me dá um anel de Giges. Cuidado, hein? Você pode se arrepender. Turma, um beijo pra vocês. Joel Pinheiro e Eduardo Gianetti da Fonseca aqui no Talk Churras. Deixa o seu like, verifica se você está inscrito no canal e compartilha. Coloca essa entrevista pra frente. Tchau.